você consegue, né, produzir a mesma coisa a um custo menor, e isso passa com uma certa defasagem para a cadeia ao todo. Então eu lhe pergunto até, Pedro, será que veremos uma deflação nesses últimos 2 meses do ano? Porque com a queda do preço do petróleo, está se especulando no mercado que a Petrobras pode vir com um novo corte de preço de combustível. Aqui no Brasil isso bate na veia, né? Pega o IPCA bem na veia. Caiu um pouco menos do que o esperado, mas em compasso de desaceleração. Pouso suave. É isso que o mercado vê, é isso que o mercado não para de falar. Queda de arrecadação, o mercado vai ter que fazer conta. E aí, na hora que fazer conta, vai entrar uma preocupação grande sobre isso. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um resumo semanal. Eu, Rafael Wurzman, responsável pela mesa offshore da Critéria, junto com meu sócio e amigo Thiago Pedroso, que toca a mesa de renda variável. Vamos trazer aqui os principais acontecimentos da semana de forma leve, divertida e concisa. E Pedroso, parece que o brasileiro finalmente voltou a ver como é pagar uma DARF, né? Depois de meses ali, enfim, de fato a bolsa lateralizada, indo para baixo, finalmente atingimos um novo pico no ano para o Ibovespa, ali próximo dos 123, 124 mil pontos, salvo me engano. E esse otimismo local, galera, é uma derivada, de fato, de um otimismo mundo afora. A tese dos caixinhos dourados, o pouso suave, ou soft landing em inglês, voltou a dominar os holofotes. E como a gente comenta aqui já há algum tempo, o mercado é feito de narrativas. Algumas vezes ele escolhe olhar o copo meio cheio, algumas vezes o copo meio vazio. Outubro tivemos um mês muito ruim, justamente por parte de uma alta sem precedentes ali nos juros de 10 anos, que rompeu, né, a barreira de 5% de rentabilidade e sugou boa parte da liquidez para os ativos de risco. Entrando no mês de outubro, o posicionamento estava muito leve. Os investidores, no mês de novembro, perdão, atualmente, os investidores estavam, né, enfim, vendidos em bolsa, tomados em juros, com muito dinheiro no escanteio, e isso, junto com indicadores, né, saudáveis, enfim, que sugerem uma desaceleração, mas ainda em compasso de expansão, né, não uma recessão, levou a um rally incrível, tá? Contextualizando aqui vocês, no mês, em dólar, o Ibovespa sobe nada mais, nada menos que 13,5%, a Nasdaq sobe 9,8%, o S&P sobe 7,5%, o S&P que hoje, né, vai ser a terceira semana consecutiva de alta para o índice americano. E olha que interessante, Pedroso, dos últimos 11 pregões, 10 foram positivos. Indo aqui no ano, Ibovespa, uma das melhores bolsas no mundo, sobe 22% em dólar e 13,7% em real. Nasdaq subindo 35%, né, as magníficas 7, as companhias que puxaram, né, a bolsa americana, AI, inteligência artificial, tecnologia e por aí vai. O Ibovespa, ele só perde esse ano, Pedroso, para a Nasdaq e para a bolsa argentina, né, que sobe 50% em dólar. Eu acho que, né, investir em ativos reais é uma proteção para a inflação, né, que lá tá, enfim, comendo solto, desculpa o vocabulário, tem 150%. uma dúvida que a gente já discutiu aqui, Qual né? câmbio eles estão usando, Qual câmbio, né? que eles utilizam. Enfim, eu acredito que seja oficial. Aí, eu na verdade, acho também. com Não é o paralelo, Blue, né? Não, seria menos. Seria isso. menos. Não levem isso ao pé da letra, só mostrando essa fotografia para vocês. E agora vamos entrar aqui nos últimos 5 pregões. Semana recheada de dados. Na terça-feira a gente viu uma inflação ao consumidor nos Estados Unidos bem benigna, né, Pedroso? Ficou inalterada, mensal, né? E nos últimos 12 meses foi 3,2%. E é legal porque a reação inicial do mercado foi muito positiva. O 10 anos afundou para baixo, caiu entre 10 a 12 pontos e a bolsa, enfim, teve um rally bem forte. Mas quando o mercado parou para abrir o dado, a digestão também foi muito positiva. Por quê? Porque você olha e serviços estão em compasso de queda, finalmente. Olhando a inflação na zona do euro que saiu hoje, foi de 4,3 em setembro para 2,9 em outubro, abaixo do esperado. E a mesma coisa aconteceu no Reino Unido, caindo de 6,7 para 4,6%, também abaixo do esperado. Preços no atacado, o famoso PPI, que saiu na quarta-feira nos Estados Unidos, foi a primeira deflação mensal desde abril de 2020.
muito puxado por uma queda no preço da gasolina, né, dos combustíveis, que reflete nas matrizes energéticas das empresas, ou seja, você consegue, né, produzir a mesma coisa a um custo menor, e isso passa com uma certa defasagem para a cadeia ao todo. Então, lhe pergunto até, Pedro, será que veremos uma deflação nesses últimos 2 meses do ano? Porque na inflação ao consumidor a gente viu uma desinflação, né? Uma inflação desacelerando. Deflação é queda de preço na veia. Então, eu trouxe até aqui, quer ver? Vou subir preço de petróleo, né? Que eu acho que é um dos principais indicadores até do futuro, né? A gente tá falando muito da inflação que caiu por conta da queda do petróleo, mas olha o movimento de queda que nós já tivemos do petróleo, né? Nos últimos dias o petróleo teve uma queda forte, ontem o petróleo caiu por volta de 4%. Então toda aquela narrativa que mudou muito rápido, né? O mercado, há um mês atrás, estava falando, agora o petróleo vai para cima de $100 por conta da guerra, e Estados Unidos tem que recompor reserva, e o petróleo derreteu, agora o petróleo está por volta de $77 o barril. O petróleo cai 20% no mês de novembro, tá? Sendo um catalisador para os ativos de risco, de fato. Exatamente. E o petróleo teve essa queda forte e traz ali um proxy do que a gente pode ver para frente. O petróleo continuou caindo nas últimas semanas e talvez isso ainda não esteja em todo o preço. E aí você tem também uma desaceleração da economia americana que deve ajudar na desinflação. Até, Pedroso, se você olha, por exemplo, o Fed Atlanta GDP Now, né, que é o modelo do Fed ali que olha o crescimento futuro, no quarto trimestre a projeção é 1,2% de crescimento no PIB, muito abaixo dos 4,9% que a gente viu no terceiro trimestre. Ou seja, economia crescendo a um compasso mais lento, alimentando essa narrativa dos caixinhos dourados, que é o que o mercado não para de falar. E até essa semana, a gente viu diversos sell-sides, né, enfim, bancos, casas de research, soltando suas perspectivas para 2024. E boa parte estão com perspectivas bem otimistas, tá, Pedroso? A gente vai comentar um pouco mais a respeito daqui a pouco, mas o consenso do mercado hoje, diferente de 3 semanas atrás, não é o higher for longer, né? Não é o alto por mais tempo. É de fato a economia vai desacelerar, a inflação vai cair, a gente vai continuar crescendo a ritmos talvez menores, mais saudáveis, lucros corporativos vão seguir em compasso de alta e os juros vai poder cair, alimentando, né, um rally, enfim, contínuo. Muda muito rápido, muito rápido, né? E a gente tem que tomar cuidado de não entrar nesses ruídos para qual lado que seja. Você estava falando de inflação, até complementar aqui, né? Que você falou inflação nos Estados Unidos, Europa e no Brasil. Essa semana saiu o Boletim Foco, a gente viu de novo uma queda na expectativa de inflação para esse ano, que bateu 4,59. Então a gente já começa a se afastar do teto da meta, com uma probabilidade de cair, ter uma queda forte daqui para o final do ano, porque com a queda do preço do petróleo está se especulando no mercado que a Petrobras pode vir com um novo corte de preço de combustível. E aqui no Brasil isso bate na veia, né? Pega o IPCA bem na veia. E aí você comentou dos bancos lá fora revendo as projeções também. Essa semana alguns bancos também começou, porque ele mexe tudo, né? Mexeu os juros americanos, todo mundo ficou otimista da noite pro dia. Exatamente. E alguns bancos, o Citibank, ele soltou um relatório falando de emergentes, e eu trouxe até uma matéria aqui falando do Bank of America. Ele reforçou a exposição acima da média no Brasil e também na América Latina, né? Que ele vê catalisadores positivos para a região. E aí, quando a gente fala em tirar um pouco o ruído, né? Quando tá naquele auge do estresse, o mercado tava... Eu acho que ainda não estaríamos, na minha opinião, tá? Eu acho que os mercados, principalmente emergentes, Brasil tá muito amassado. Ainda tem ali uma pernada, um movimento de alta para recompor parte das quedas. Porque quando a gente pega no Ibovespa, principalmente quando você olha mais destrinchado ali, igual aconteceu com os Estados Unidos, né? Poucas empresas seguraram o nível de preço lá em cima, mas você pega setor doméstico inteiro, eles bateram mínima, né? A mínima da mínima. Então, basicamente, ainda tem ali um espaço de retomada, mas mesmo assim carrega um risco a médio prazo fiscal, alguns problemas que tem que começar a ser avaliado lá na frente. Mas eu tenho uma opinião, né? Dezembro normalmente tem um rally por 2 motivos. Porque historicamente tem esse perfil, mas porque nossos políticos entram de férias. Então a gente tira muito ruído político dessa história entre novembro, dezembro até janeiro. Então acho que isso ajuda muito também, né? Então o recesso parlamentar que deve começar ali por volta do dia 22, se tudo der certo. E tem uma pancada de pautas que podem ser aprovadas até lá. Então daqui até dezembro a gente tem um cenário que tem tudo para ser positivo.
Nós temos bastante pautas que ajuda bastante do ponto de vista fiscal, né? E o Congresso, no geral, está até empenhado em tentar aprovar. A gente ainda tem a reforma tributária que deve terminar de ser concluída. Você tem a lei das apostas esportivas de tributação. Você tem bastante coisa que pode rodar até lá. E somado com um cenário mais benigno externo, a gente pode ver ainda um cenário positivo e voltaria a ter discussão lá para o início do ano de novo da pauta fiscal local, né? Principalmente porque deve voltar a ter discussão da meta fiscal. Isso aí, só para terminar, antes de você falar dessa questão fiscal, excelente, Pedro. Primeiro, no começo da semana, o nosso deputado Lindenberg Farias, que ele é mais da ala radical ali do PT, ele tinha apresentado uma emenda para aumentar o déficit fiscal entre 1% e ele falava até em 1,25% do PIB, né? Ele mandou uma proposta de emenda na lei de diretrizes orçamentárias para aumentar esse déficit. Não trouxe barulho porque ele é da ala radical e não se espera nada diferente. Mas, agora no final da semana, o Lula chancelou ali, apoiou ao Haddad, e ele descartou mudar a meta fiscal para esse ano por enquanto. Então, provavelmente, vai voltar a ter essa discussão o ano que vem, né? Se o Haddad não conseguir aprovar as propostas, minha opinião é que vai ter um déficit o ano que vem. Eu acho que não tem muita probabilidade de ser de zero. Mas é legal que o Haddad sai fortalecido dessa briga contra a ala mais... e tem todo aquele jogo político que a gente já comentou, toda aquela historinha. Mas independente disso, do ponto de vista de mercado, ele sai fortalecido. Mais um fator positivo para ajudar o mercado local aqui. E o que você comentou na semana passada, né, Pedro, lembrando o pessoal, é que talvez o que a gente esteja vendo entre Lula, Haddad e ala radical do PT seja um teatro. A população brasileira sai de uma eleição muito polarizada, com um candidato de direita e um candidato de esquerda, e uma falta ali de um consenso de centro. E o Haddad, enfim, você fala qualquer economista participante de mercado, o pessoal chama ele de o mais razoável dentro do governo PT. Será que essa articulação entre Lula e Haddad não é algo proposital, justamente para fortalecer, a percepção pública do Haddad e ele ser o principal candidato nas eleições de 2025? 25. 25 e ele assume em 26 o próximo. E se você for pensar, tem maior lição do que o Bolsonaro? Se o Bolsonaro tivesse tido uma figura mais centro, muito provavelmente ele teria possibilidade maior de ter ganho a eleição. Então, acho que o PT até está levando essa história. Eu acredito muito que existe ali um certo teatro. Segura você aqui a nossa base de apoio, que é mais esquerda, que é mais radical, enquanto o Haddad faz um trabalho mais de centro. E aí você tem ali um partido que está tentando se organizar para poder ter concorrer com a eleição, porque ele sabe que não vai ter a figura do Lula. Eles precisam ter alguém para poder concorrer lá na frente. Muito provavelmente o Lula vai já estar mais de idade, vai ser difícil. Perfeito, Pedroso. E só para concluir aqui esse raciocínio de Brasil, enfim, esse rally que a gente viu essa semana foi muito empático por causa de um arrefecimento nas expectativas de juros terminal ano que vem. Pensa que no começo do mês de novembro a gente estava falando de um juro terminal em 24 de 10,5%, essa Selic fim de ciclo. Hoje o mercado já precifica ela em 9,72% em outubro de 2024. Então, cortes agressivos sendo embutidos novamente na curva de juros, e me dá a entender que boa parte dessa precificação talvez sejam investidores institucionais, os multimercados, retomando a aposta aplicada em juros. E por conta do cenário mais benigno americano, porque você tem a queda na curva lá, abre espaço para cair. E na semana passada a gente já surfou um dado de inflação bem benigno no Brasil. Sim. Você disseca o índice de difusão, o componente de serviço, a inflação núcleo. A gente tem uma inflação de país desenvolvido com juros de país emergente. E política monetária, como a gente está vendo no Brasil, ela funciona. E lá fora, finalmente, com alguma defasagem, os indicadores também estão mostrando, enfim, que de fato essa inflação vai ceder. Por exemplo... E acho que também um outro ponto super importante, A gente aqui no Brasil olha a questão fiscal e se preocupa. O cenário é complicado para todo mundo. Você olha na Europa, Estados Unidos, a questão fiscal é um problemão. Eu vou comentar mais de fiscal depois, estou com os gráficos legais. Então o Brasil está muito bem posicionado, mesmo com as nossas preocupações. A questão do Brasil é que, como é um país emergente, não tem credibilidade. Sim. Se você compara com os outros emergentes, tem uma dívida PIB alta e um déficit histórico alto também, Mas mesmo assim, eu acho que dado o momento, você não tem... mas eu vou investir aonde? Eu vou investir no Chile, que é menor do que São Paulo? O Brasil de emergente vai tomar essa liquidez ao todo, se você fizer um tem dever essa de casa, no possibilidade. mínimo, ok. Então, acho que o Brasil está bem posicionado. Só retomando os dados aqui, Pedroso, então, inflação dos dois lados do Atlântico abaixo do esperado,
Nos Estados Unidos teve ao produtor também, que indica que mais para frente isso vai refletir no consumidor e é positivo, é um indicador futuro relevante que o mercado observa com atenção. A gente teve a primeira queda mensal nas vendas no varejo nos Estados Unidos em 7 meses. A expectativa era cair 0,3, caiu 0,1, ou seja, soft landing. Caiu um pouco menos do que o esperado, mas em compasso de desaceleração. Pouso suave, é isso que o mercado vê, é isso que o mercado não para de falar. Antes de eu mostrar alguns gráficos aqui, eu queria fazer uma analogia, né, que eu acho que é condizente. A minha análise é a seguinte, 1 minuto, né, é uma bateria, uma semana de dados para a tese do soft landing virar o hard landing. Hoje o mercado caminha, no meu ver, talvez em um vidro de gelo, digamos assim, bem tênue, bem fino. E a gente pode conseguir chegar no outro lado, né, e ter esse rally sendo bem duradouro. Mas, de fato, tem que ter muita atenção. E esse vidro de gelo, ele é justamente atividade econômica, né? Enfim, a gente não sabe qual vai ser a magnitude dessa desaceleração. E eu vejo, por exemplo, os executivos da Walmart e Target, ambas empresas varejistas americanas divulgaram o resultado essa semana. A Walmart caiu 8% ontem após a divulgação, superou a expectativa de lucro, superou a expectativa de receita e deu um guidance até que positivo. O qualitativo, o CEO e o CFO comentando no call de resultados, falando que eles não estão confiantes com a saúde do consumidor americano, que eles já veem, né, enfim, uma forte queda no consumo discricionário, ou seja, o americano está comprando só o que ele precisa, e que, né, a deflação já começa a bater nos preços das varejistas. O mercado, em tese, não gostou, né? Para o Walmart não é positivo isso, mas acho que dá aí, talvez, um escopo mais geral da saúde do consumidor. A Target ela já vinha bem amassada, ela subiu após a divulgação, enfim, eles estão conseguindo recompor bem estoque, e é engraçado que a empresa sofreu muito porque o furto, né, estava enorme, especialmente nas lojas na Califórnia. O pessoal ia lá e roubava item e ia embora. Então eles colocaram ali cadeados, enfim, fizeram um esquema para diminuir esse nível de furto. O mercado acabou gostando. E a gente teve também, né, Pedroso, essa semana a primeira visita em 6 anos do presidente chinês em solo americano. Teve uma conferência em São Francisco, ele conversou algumas horas com o presidente Biden e depois foi para um jantar com os principais executivos, né, das companhias americanas. Entre eles a gente viu Tim Cook, CEO da Apple, Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, Larry Fink, CEO da BlackRock, enfim, CEO da Salesforce, Blackstone, entre outros, né? Tinha 10 líderes ali, 10 executivos americanos que participaram. E um fato curioso aqui para vocês, o Xi, como um ato ali, um gesto amigável, ele enviou alguns pandas para os Estados Unidos para colocar nos zoológicos americanos. Os Estados Unidos está com uma escassez enorme de panda e atrai bastante turista, enfim, o pessoal gosta. Então esses pandas devem chegar na segunda-feira lá no zoológico, eu esqueci qual estado que é. E aí, Pedroso? O pessoal que gosta dos animais agora vão que o panda é chinês, né? Só nasce lá, sim, então sim. Tem que importar o panda. Então parece que essa frente geopolítica também mais amena, mais amigável, tanto no lado da guerra de Israel, que não escalou para o Irã, não afetou o Estreito de Hormuz, que é onde passa boa parte do petróleo mundial, como também do lado das duas principais potências, né? Esse encontro ele foi simbólico, foi positivo, e a gente não pode descartar. E, Pedro, voltando um pouco para aquela tese, né? Enfim, a gente comentou na semana passada que o mercado costuma testar o que vira consenso. A gente entrou nesse ano achando que esse é o ano dos bonds e que ações iam cair. Aconteceu exatamente o inverso. A China ia ter uma aceleração muito maior do que estava prevista, aconteceu exatamente o inverso. Algumas semanas atrás a gente só falava de higher for longer, alto por mais tempo, né? A economia americana é um tanque, não para, e agora a gente já fala em um pouso suave que eventualmente pode virar uma recessão. A gente navega em uma linha bem tênue de dados, né? E aí você coloca na Bloomberg o termo soft landing. E aí eu vi os artigos, né? Eu fiz isso, vi os artigos que apareceram ao longo da semana. Cara, é só isso que o pessoal tá comentando, né? É só isso. Então eu olho e falo, caraca, será que é um trade que não tá um tanto quanto crowdado? E aí eu usei alguns indicadores para ver, né, se o mercado consegue, enfim, seguir com esse rally de final de ano. O primeiro deles sendo o índice de medo e ganância, Fear and Greed. A gente tá em patamares neutros ainda, quase em ganância. Então parece que tem uma gordura para queimar ainda. Por outro lado, o VIX está abaixo de 14 pontos, né, que indica complacência, e o put call ratio também está bem baixo. Se não me engano, para toda call tem 0,5 puts.
né? Então, enfim, o dobro de calls frente a puts no mercado, indicando também, né, um certo otimismo. Só não pode dar ruim e estragar a nossa festinha aqui. Deixa o Brasil Não, subir um pouquinho. mas eu acho que esse ali de final de ano ele vai Sim, acontecer. tá com muita Né? cara, Enfim, tá com não me muita cara. parece que os dados até o fim do ano vão estragar essa festa. Acho que o inverso, né? Com a queda do petróleo, a gente tá vendo possibilidades de até se manter mesmo. Não, perfeito, Pedroso. E, por exemplo, olha o que um dos estrategistas globais do JP Morgan Asset falou. Estou disposto a falar que nós vamos ganhar esse jogo. Me parece muito provável que nós vamos ganhar e a inflação vai estar abaixo de 2% no final do ano que vem. Né? Estrategista-chefe do JP Morgan. A gente tem aqui um estrategista do Morgan Stanley, que era um dos bancos mais pessimistas com a Bolsa Americana, ele finalmente capitulou. Né? Ele soltou o outlook para 2024 e espera uma bolsa estável. Né? Ele que estava achando que o S&P era 3.500 pontos em 23, né? Aumentou em 1.000 pontos para o ano que vem. E para quanto que o UBS aposta que o juros americano vai chegar o ano que vem? Exatamente. O UBS e a Morgan, eles estão bem semelhantes em termos de taxa terminal americana. Eles apostam que ano que vem vai cair 300 pontos os juros, tá? Vai sair de 5,5 e vai para 2,5. O mercado hoje coloca 100 pontos de queda, que é acima do que o Fed colocou no último dot plot, que foi divulgado 2 reuniões atrás, né? O Fed falou, vamos acabar o ano entre 4,75 e 5. O mercado fala 4,25 e 4,5. O UBS e a Morgan Stanley, que estão parecidos nessa visão de juros, estão falando entre 2,25 a 2,5, que me parece coisa pra caramba. Né? Ambos estão achando que a economia vai sofrer um pouco mais do que está nos preços hoje, mas nada muito extensivo, nada muito dramático. E aí, Olha, Pedroso? Só para ter uma noção, né? Com juros nesse patamar e o Brasil mantendo uma inflação razoável, estaríamos vendo o Selic aí provavelmente em 7%, algo por aí. Né? Seria um cenário super otimista, só para você ter uma referência Super do que é otimista. isso, né? Imaginar que a Selic sai dos 12, o mercado tá precificando que a Selic, no melhor cenário, chega perto de 9, mas a gente tá falando que seria 7. Talvez até menos. Então, me parece de fato muito otimismo. E eu quero fazer um adendo aqui que o mercado é viciado em tradar pivô do Fed. A gente vê isso desde o ano passado. Não se esqueçam que 3, 4 meses atrás tinha 100, 150 pontos de corte para esse ano. Sim, sim. E até 2 semanas atrás, o primeiro corte ia ser só em setembro. Agora o primeiro corte está pensado para maio, com 35% de apostas, que vai acontecer em março, já no primeiro trimestre. Então eu não levaria essas previsões das casas de Wall Street, até a própria precificação do mercado atualmente, ao pé da letra. Eu acho que o Fed errou de chamar a inflação de transitória, não agiu de forma tão acelerada quando devia, agora vai pecar pelo excesso para garantir a sua credibilidade. E, de novo, né, a gente viu uma grande deflação também na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido, por parte do efeito base. No mesmo período do ano passado, a gente estava próximo das máximas inflacionárias. Como é a variação anual, naturalmente, a gente vê um arrefecimento no número cheio. Tá? Isso é bom a gente contextualizar. Legal. Pedroso, indo aqui para a parte mais micro, essa semana foi divulgado os relatórios 13F. Não sei se vocês sabem, mas 45 dias após o encerramento do trimestre, os principais gestores, se não me engano, tem que ter mais 100 milhões de dólares, né, em ativos, aí você divulga ali, enfim, as suas movimentações. E queria trazer alguns nomes, como Warren Buffett, Michael Burry, Bill Ackman, Steve Cohen, entre outros. Começando pelo Michael Burry, né, o cara da grande aposta, do Big Short, que foi conhecido por apostar contra o mercado imobiliário em 2008 e fazer uma tonelada de dinheiro. Ele entrou no terceiro trimestre vendido em 1,6 bilhões em Nasdaq e S&P. Ele fechou essa posição vendida, montou uma nova no ETF de semicondutores, né, que pega ali as 30 maiores empresas de semicondutores dos Estados Unidos, com a Nvidia sendo a número 1 com maior exposição. Warren Buffett da Berkshire Hathaway, ele desmontou a posição em General Motors e Activision, que era uma arbitragem que ele fez, né, apostando que o regulador ia aprovar a compra pela Microsoft, ganhou bastante nesse papel, foi muito bem esse trade dele. Ele foi um vendedor líquido no trimestre, a gente comentou isso na semana passada, né, o Buffett está com 157 bilhões de dólares em caixa, que é mais ou menos 20% do patrimônio líquido dele, e esse caixa está rendendo nada mais, nada menos do que 5,5% em tesouro de curto prazo, de 3 a 6 meses de vencimento. A gente tem o Stanley Druckenmiller, que é discípulo de George Soros, participou na montagem do Quantum Fund, apostou junto com Soros em 92 contra o pound britânico, quase quebrou o Banco Central da Inglaterra, e olha que curioso esse gestor, Pedroso, hoje ele toca o próprio Family Office e tem gestão de terceiros também, tá? É um multifamily que faz hoje. Ele nunca teve
um ano para baixo na sua carreira. E ele montou uma nova posição em Google ao longo do trimestre. Essa foi o trade mais notório. Ele não tinha Google na carteira, acabou adicionando. A gente vê o Bill Ackman, também montou ele aumentou a posição em Google. Bill Ackman, que é o cara da Pershing Square, ganhou um dinheirão também shorteando o Treasury esse ano, apostando que os juros ia subir. A gente até comentou dele, enfim, algumas semanas atrás, que ele desmontou a posição vendida em Treasury e desencadeou, né, um fechamento forte na curva. Isso final de outubro. Ele foi bem, né? Acho que ele acertou nesse trade. É a sexta maior posição dele, Google, né, aumentou consideravelmente, é 12% do fundo. E aí a gente tem o Steve Coin. Steve Coin, que é o personagem Bob Axelrod da série Billions, é baseado no Steve Coin, que é um dos gestores de fundos de hedge, né, hedge funds mais famosos do mundo. As maiores posições dele atualmente são Nvidia com 2%, Microsoft com 0,5% da carteira e Amazon com 1%. É bem pulverizada, bem diversificada a carteira dele, não é muito concentrada. E o que ele fez de relevante no último tri foi aumentar a posição em Microsoft. Onde eu quero chegar aqui, me parece que os gestores, de formas gerais, estão bem positivos com as ações mega cap, com as magníficas 7, que a gente chama, né? Não é à toa que essa semana a capitalização de mercado das 7 maiores empresas frente ao índice bateu uma máxima histórica. Hoje é 29% do índice, 7 empresas, Pedroso. Bem concentrado de capitalização. Eu vou checar aqui, mas 30% do market cap do S&P está concentrado em 7 empresas. Lembrando que essa semana Microsoft bateu all-time high, Nvidia bateu all-time high também, e o S&P está 5% e bateu uma nova máxima histórica, que foi a 4.800 pontos no começo do ano passado, janeiro de 2022, tá? E aí o Bolfa, pessoal, também só trazendo aqui para vocês, né, o que o pessoal que gera dinheiro de verdade, de forma institucional, está pensando. O Bolfa, ele conduz um relatório mensal, que é um formulário. Ele entrevista os principais gestores, fundos de hedge, multimercado, long only, long bias ao redor do mundo, inclusive gestores brasileiros, tá? E o que foi o grande insight? Os money managers, eles estão cada vez mais investidos. O nível de caixa saiu de 5,3% em outubro para 4,7% em novembro. E esse caixa foi principalmente para alocação em bonds, onde esses gestores estão mais overweight, mais otimistas desde o começo de 2009. Né? Ou seja, eu acho que o pessoal está pensando de fato que esses juros caem porque a economia vai desacelerar, mas vai ser uma desaceleração tanto quanto benigna, que também vai poder apoiar, né, os lucros corporativos na parte do mercado de equity. Aí a gente tem um múltiplo em expansão porque os juros caem, uma economia ainda saudável e as empresas entregando patamares, enfim, crescentes de lucro. E, Pedro, antes de eu finalizar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Eu peguei aqui a expectativa, é da própria XP isso, do lucro por ação do S&P para 2024. Tá? O mercado hoje estima o consenso que vai subir 11,6% de 23 para 24. De 22 para 23, a gente teve uma alta, né, esses 3 primeiros tris do ano e, enfim, extrapolando para o quarto trimestre, de quase 2%. No que vem estão falando em 11,6%. Você acha isso possível em um cenário de corte de juros? A gente não devia ver uma economia mais fraca, que devia bater no lucro das empresas? Esses mercados estão se conversando ou não? As previsões ultimamente vêm sendo bem furadas, né? Então, sinceramente, eu acho que é mais improvável. Mas, sinceramente, eu não tenho ideia de o que eles utilizaram de racional para montar isso. Porque se você for pensar, né, se você for pegar as principais empresas americanas, dependendo de quanto ela crescer, pode puxar muito a média, né? Então, precisaria entender melhor. E aí tem a questão da inteligência artificial. Exato. Será que essa coisa não já gera margem, né, no curto prazo? Para a Nvidia, vem sendo um Será que golaço. veremos S&P batendo máxima histórica ano que vem? Enfim, o mercado friamente, com base no sell side, né, e as expectativas soltaram essa semana, a resposta é sim. Eu não estaria tão confiante, até porque eu acho que se você pega o mercado hoje, a gente está falando em 19 vezes lucro. Exato. Se a gente tira as magníficas 7, a gente está falando em 17 vezes lucro. Só as 7 empresas, né, negociam a 29 vezes lucro, né, as maiores. E eu acho 17 vezes, até se tirar esse envezamento, são as melhores e maiores empresas do mundo, então é natural estar precificado de forma rica. 17 vezes, com 10 anos a 4,5, me parece um tanto quanto baixo o prêmio de risco para estar exposto a equities.
E aí o lado fiscal americano, né, Pedroso? Não sei até que ponto você acredita que a gente vai poder ver esse 10 anos abaixo de 4, beirando ali os 3%, igual a gente viu no começo do ano, especialmente ali em março, na crise bancária. Isso está cada vez mais tornando um consenso entre os participantes de mercado. É engraçado que 3, 4 semanas atrás o consenso era exatamente o oposto. E onde eu quero chamar muita atenção aqui não é o que o Fed vai fazer com base nos dados econômicos, e sim o tesouro e o lado fiscal. Tá? Trazendo aqui algum contexto para vocês. Um montante sem precedente de 8 trilhões de dólares de dívida do governo vai vencer ao longo dos próximos 12 meses. Isso é mais ou menos 30% de todos os treasuries em circulação. Tá? E muito provavelmente para pagar esses vencimentos tem que emitir dívida nova. Né? Não é à toa que os Estados Unidos têm um déficit para conseguir, né, enfim, estar arcando com esse déficit. Vem ali as emissões que injetam oferta no mercado e criam uma pressão altista nos yields, especialmente o de longo prazo. O que aconteceu essa semana que passou muito despercebido, o pessoal colocou debaixo do tapete essa notícia porque está escolhendo enxergar o copo meio cheio. O Tesouro mudou a perspectiva de financiamento para esse TRI. Né? 2 semanas atrás, quando saiu o anúncio trimestral, que eles falam quanto que eles vão emitir e em qual ponto da curva de juros, era 733 bilhões de dólares, que veio abaixo do que o mercado estava esperando. E induziu até um rally, né? Foi um dos motivos que a gente viu essa bolsa subindo desde o começo do mês. E ela mudou de 733 para um tri. Né? Os Estados Unidos vai se financiar em 1 tri de dólar somente no 4º trimestre, ou seja, novas emissões em circulação, mais oferta. Se a gente não vê a devida demanda, isso quer dizer juros para cima na ponta longa da curva de juros. Não tenho dúvida que esse vai ser o principal risco do ano que vem. Porque isso, você né? tem a questão do endividamento alto, com o déficit, com a desaceleração. Dependendo E a arrecadação cai com a desaceleração. Dependendo do né? tamanho da desaceleração e a queda de arrecadação, o mercado vai ter que fazer conta. E aí, na hora que fazer conta, vai entrar uma preocupação grande sobre isso. E aí, a gente tem um outro problema o ano que vem, que é a eleição, né? Como que vai ser a discussão sobre essa eleição? Será que vai ser uma discussão mais pró-fiscal? Porque os Estados Unidos vai ter que tomar uma decisão. Em ano de eleição, alguém corta custo, Exato. Né? Difícil cortar custo. Mas com certeza... E o próprio Trump, né? Que eu acho que é o principal concorrente ali, é um cara que o histórico dele foi o contrário, né? Foi um mais frouxo, diminuiu imposto. Então, qual que vai ser a direção que os dois candidatos vão dar? Como que eu vou controlar essa dívida? Eu imprimo dinheiro e vou aceitar uma inflação mais alta ou vou fazer um arroxo, vou ter que cortar custo, vou ter que fazer uma a política fiscal mais draconiana, exato. Né? Então, assim, tem eu até acho aquele que... exemplo dos PIGs, né? Que é Portugal, Itália, que era mesmo Espanha e Grécia. Ali na crise soberana dos governos europeus em 2011. Teve pessoa que ficou sem aposentadoria. Exato. Cortaram previdência, E cortaram seguro social. Lá foi o extremo porque eles foram obrigados. Né? Então, assim... Mas acho que não é o caso dos Estados Unidos, mas de qualquer forma, essa é uma discussão que eles terão que ter em algum momento, né? Como que eu vou ajustar a questão fiscal? Corto ou eu vou decidir ter uma inflação mais alta? Imprimo dinheiro aqui e é isso. Só colocando um pouco mais de fogo na lenha, nos últimos 12 meses, os Estados Unidos pagou 924 bilhões de dólares em juros. Esse é o segundo maior item no orçamento americano. Né? Qual que é o primeiro? É seguro social, Social Security. Aposentadoria para os americanos. E o terceiro é defesa. Eu acho que sim, Pedro. Eu só peguei os primeiros 2 aqui. Tranquilo. Se continuar esse ritmo, o gráfico tá aí para vocês verem, a estimativa é que em alguns poucos anos, juros vire o maior item do orçamento. Só para terminar aqui, então, no Brasil tivemos o IBCBR, que é a prévia do PIB, é o PIB do Banco Central. Ele saiu hoje, caiu 0,06, foi maior a queda do que o esperado. O mercado esperava, na verdade, uma alta de 0,2. No trimestre encerrado aqui em setembro, ele fechou com 0,64% de queda. Já era esperado, desaceleração, juros subiu, é normal. Mas o mercado vem projetando até para o ano que vem. Eu vi algumas casas começando a falar que o PIB vai crescer mais do que o esperado, puxado pelo consumo. Porque até então, o Brasil foi puxado por exportação e o setor agro, principalmente, né? Commodity foi para cima, agro porrando, então ajudou muito.
E para o ano que vem, tem analista aí, economista, falando que quem vai puxar a economia é o setor de consumo interno, muito por conta do PIB, dos juros começar a cair e por conta de uma demanda reprimida dos últimos anos. E um desses economistas é o Levi, que já foi nosso ministro da Economia, né? E hoje ele está no Bradesco e ele está projetando que o PIB o ano que vem deve crescer por volta de 2,5%. Ele está sendo bem otimista. E Pedroso, até você comentou do Levi, eu lembrei agora de alguns comentários que o Guido Mantega e o Mercadante fizeram essa semana, apoiando também o Haddad. Não foi isso? Não sei se você chegou a ver. Eu não prestei atenção. Que foi positivo. Os dois apoiaram a meta fiscal em déficit zero ano que vem. Né? É engraçado, pô, o Manteiga, né, que tava ali na bagunça Tem teatro do governo aí. Dilma. Eu achei engraçado. Tem teatro. Pô, porque esse pessoal é mais radical. Mas aqui eu acho que o governo, principalmente o Lula, né, a parte Lula, eles são políticos. Eles são mais políticos, na minha opinião, do que de esquerda, né? E, assim, para você se manter no poder, e acho que a Dilma deixou essa lição, você precisa ter uma economia ajeitada. E não tem opção. Ou você faz o que tem que ser feito, ou não tem opção. Você vai levar o país pro buraco e você vai ter o mesmo problema. E se tiver o mesmo problema, eu não duvido nada que tirem quem esteja aqui lá. Lula, eu não acho impossível. Então, acho que, assim, ele é um governo muito pragmático, por mais que ele tenha o viés mais pro lado de esquerda, pro lado que ele se diz ser, eu acho que ainda assim ele é um governo razoavelmente pragmático. O Haddad é um exemplo disso, tá? Eu acho que quando falam, o jornal, quando você vê notícias, e isso é muito claro quando você olha essas notícias que são extremas, né? Agora o petróleo vai para 100, o jornal ele vai replicar uma notícia de uma forma que vai fazer você se interessar, não necessariamente aquela notícia é a mais real possível, né? E eu vejo muito jornal falar, mas tem a ala esquerda, a ala direita e não sei o que. Eu acho que o PT de fato tem um projeto para tentar se manter no poder daqui a alguns anos, de uma nova eleição. E para esse projeto dar certo, ele tem que começar a abraçar, porque ele sabe que a gente vive numa sociedade muito polarizada. E a única chance dele conseguir é conseguir manter o grupinho mais extremo dele e conseguir arrastar a galera de centro. Porque se ele perder a galera de centro, ele vai perder a eleição para qualquer um que esteja concorrendo contra ele. E aí, só para terminar, vamos falar de China rapidinho. Capital externo... desculpa, antes de falar de China, o capital externo na Bolsa Brasileira acho que é importante, né? Porque esse mês, subindo aqui o gráfico, a Bolsa já subiu desde o final do mês passado para cá, 11,26%, quase 11,5%. Então, o Ibovespa deu uma baita rasgada. E quem ajudou muito, né? Institucional, tentando alocar as migalhas que sobraram, porque tomou tanto resgate fundo de ação multimercado, eles estão tentando alocar ali, aumentar a exposição em bolsa, mas o dinheiro está difícil de voltar ainda para esse mercado, acho que isso vai acontecer com a queda de juros, e o estrangeiro voltando forte, né? Até o dia 14 nós tivemos 7,4 bi de entrada de estrangeiro na B3. No ano de 23 voltou a ser ali quase 14 bi de entrada, e só no dia 14, foi o dia que a bolsa deu aquela alta forte, nós tivemos entrada de 2,3 bi de reais aqui no Brasil. Então, estrangeiro voltando a entrar forte aqui esse mês. E vamos falar de China rapidinho, né? Essa semana saiu dados de produção industrial e vendas no varejo, os dois melhor do que o esperado. Veio acima da expectativa. O mundo inteiro divulgando resultado ruim e a China agora veio bom. Quando estava bom no mundo inteiro, a China estava ruim, né? Mas eu acho que é legal esse gráfico que eu trouxe aqui, que é do minério de ferro. Outra coisa que todo mundo falou, vários economistas, analistas, gestora falando... Eu ouvi gestor falar, minério de ferro é igual uma tartaruga em cima da árvore. Tá lá em cima, mas ninguém sabe como chegou. Eu fiz essa analogia e ele fica passada, lá em cima. Eu te perguntei por que tá e lá olha com que legal esse mercado imobiliário maluco, né? Olha que legal esse dado, né? A gente tá vendo a notícia da mídia que entrega pra gente aqui, né? A gente não tem, às vezes, os dados tão próximos lá. Estoque de minério de ferro nos portos chineses essa semana teve queda de 0,81%. Mas olha onde está o nível de estoque de minério lá nos portos chineses. Ele já está praticamente na mínima desde antes de 2020. Esse gráfico demonstra isso. Então, a China está consumindo menos minério, mas o estoque lá diminuiu, né? Isso, tecnicamente, se você tem estoque menor, em algum momento eles vão ter que recompor, vai se mantendo. E o preço do minério subiu essa semana. A gente está vendo, basicamente, o minério voltou a negociar acima de $130. Super positivo para o Brasil, ajuda nas nossas divisas, é bom, é lógico para as empresas do setor, mas como país como um todo, é super positivo ver essa commodity, porque ela é representativa nas nossas exportações. E da minha parte é isso, se tiver alguma coisa para comentar. Pedroso, só finalizando e resumindo, por hora, as notícias ruins para a economia têm sido boas para o mercado.
Onde eu Isso. quero chegar? Será que uma hora notícia ruim da economia não vai ser ruim também para o mercado? E encaixa a dívida americana. E aí, qual o meu maior medo pro ano que vem? Sendo aqui alarmista, pessimista, mas é um risco, né? Tem que colocar na mesa. A gente vê uma recessão e a ponta longa da curva de juros não cedendo, por causa do fiscal. Eu acho que é um risco pro ano que vem. Vamos tentar Entendeu aproveitar que eu o tô final do falando? ano Pô, feliz. Economia vai para baixo, juros de curto Sim. prazo caem, mas o que importa mesmo para crédito que baliza o mundo é o de longo prazo, por causa do fiscal e da arrecadação não pode cair na mesma magnitude, até sobe às vezes, e fica essa bagunça. Enfim, Acho que o mercado tá com muita É dificuldade um de risco prever pra qualquer mim. coisa. Eu acho que o que vale passar aqui é um passo de cada vez. Acho que a gente vai ter um período... Tá tudo indicando que a gente vai ter um período positivo. Vai ter. Depois desse período positivo, voltar a olhar É essas isso. questões e talvez se preocupar ali com o tamanho de exposição. Então vamos Acho ser que- felizes até o final do ano. Exato. Até o mercado de cripto tá feliz também, né, Pedroso? E aí eu trouxe aqui, não é nem um meme, é só um fato curioso pra encerrar. Lembra as épocas do NFT? Lembro. Até eu me expus ali, comprei uns negocinhos, perdi dinheiro, né? Eu Não, né? Eu vi gente comprando NFT do Pelé, falando, o Pelé vai morrer e o NFT vai valorizar um monte. Essa a gente viu também. Mas, infelizmente, o aconteceu. Pelé morreu, né? Mas a NFT não valorizou, não. Tinha aquelas pedras, né? Que são conhecidas como Ether Rock, né? Que é na rede Ethereum que você compra. E uma pedra, esta semana, foi vendida por nada mais nada menos que 100 Ethereums, $210 mil. Opa, tá voltando o mercado de... Aí eu te pergunto, se alguém tá disposto a pagar $210 mil por uma foto de pedra em uma rede de blockchain, eu tenho medo que os juros, de fato, vai ficar alto por mais tempo. Veremos. Tá bom? Então, abraço a vocês, um bom final de semana em família. Bom final de semana, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.